Você já tentou fazer um empréstimo como representante legal e ouviu um não seco, automático, sem explicação? Já sentiu que justamente quando você precisava proteger alguém que depende totalmente de você, o sistema simplesmente fechou a porta? Me responde com sinceridade. Como você se sentiu naquele momento? Revolta? Impotência? Sensação de abandono? Porque milhares de pessoas estão passando exatamente por isso agora. Pais de crianças autistas, responsáveis por pessoas com deficiência, curadores de idosos interditados estão sendo informados de que não podem contratar crédito, mesmo tendo renda, mesmo tendo necessidade real, mesmo sendo responsáveis legais reconhecidos pela justiça. E a pergunta que não quer calar é: se você responde por tudo, por que não pode decidir quando a situação aperta? Quem decidiu isso por você? Essa mudança não veio do nada. Nos últimos anos, regras mais rígidas foram impostas por órgãos públicos e reforçadas pelo governo, com o argumento de proteger pessoas vulneráveis contra abusos financeiros. Mas proteger quem exatamente? Porque, na prática, quem está pagando o preço são as famílias. Segundo reportagens publicadas pelo portal G1 em março de 2023, bancos passaram a negar automaticamente operações de crédito em nome de pessoas interditadas ou representadas legalmente, mesmo quando o pedido parte do responsável legal, por orientação jurídica e regulatória ligada ao Banco Central e ao Conselho Monetário Nacional. Você concorda com isso? Você acha justo tratar todos os representantes legais como suspeitos em potencial? Porque é isso que está acontecendo. Em vez de analisar caso a caso, o sistema prefere dizer não para todo mundo. Em abril de 2023, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria explicando que instituições financeiras passaram a adotar políticas internas mais restritivas para evitar futuras condenações judiciais, já que decisões anteriores obrigaram bancos a devolver valores e pagar indenizações por empréstimos considerados irregulares. Ou seja, o medo de punição virou regra geral. E quem precisa de ajuda que se vire. E aí eu te pergunto, se o governo diz que você é responsável legal, mas impede você de acessar crédito, essa responsabilidade é real ou só existe no papel? Como pagar terapia, tratamento, adaptações, medicamentos caros, quando o Estado não supre tudo e o mercado te fecha as portas? Quem vive essa realidade sabe que o discurso de proteção não paga contas. Em fevereiro de 2024, o portal UOL publicou relatos de famílias de pessoas com deficiência que tiveram empréstimos negados mesmo apresentando decisões judiciais de curatela. Ao menos 8 bancos anunciaram a suspensão do crédito consignado para aposentados aqui no Brasil. André Anelli. Por enquanto, nenhuma justificativa foi apresentada oficialmente, mas a decisão dos bancos privados foi tomada 3 dias após o Conselho Nacional de Previdência Social limitar o juro de empréstimo consignado em 1,7% ao mês. Antes, o valor era de até 2,14% ao mês. Após a medida, anunciada no início da semana passada, a Federação Brasileira dos Bancos chegou a alertar que a redução do teto poderia comprometer a oferta de empréstimo consignado. Hoje, no entanto, a Febraban informou que cada banco tem a própria estratégia comercial de negócio e que não houve qualquer decisão coletiva. Entre as instituições que resolveram interromper a oferta de crédito estão Itaú Unibanco, Bradesco e Santander. Já os bancos públicos Caixa e Banco do Brasil não deram indicação de que vão suspender as operações. André Anelli para o SBT News. Agora me diga, você acha normal exigir um processo judicial para cada emergência financeira? Quem vive no mundo real consegue esperar meses por uma decisão enquanto as despesas não param? E quando o assunto envolve crianças autistas, a indignação cresce ainda mais. Terapias, acompanhamento multidisciplinar, escolas especializadas, tudo isso custa caro. Muitos pais recorriam ao crédito como última alternativa. Mas hoje, mesmo sendo representantes legais naturais, estão sendo barrados. Você conhece alguém que passou por isso? Já viveu isso na pele? Conta aqui nos comentários porque essas histórias precisam ser ouvidas. O mais revoltante é que essa negativa não vem acompanhada de soluções.
O governo endurece regras, os bancos se protegem, e o representante legal fica no meio do caminho, carregando o peso da responsabilidade sem nenhuma ferramenta prática para cumprir esse papel. Você acha que isso é proteção ou abandono disfarçado de cautela? E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Se você não pode decidir financeiramente em situações críticas, você ainda é tratado como responsável ou apenas como um guardião sem poder real? Porque é isso que muita gente está sentindo agora. Uma responsabilidade enorme, sem autonomia nenhuma. Se você já teve um empréstimo negado por ser representante legal, comenta aqui. Se você conhece alguém passando por isso, comenta também. Quanto mais relatos aparecerem, mais claro fica que isso não é um caso isolado. É uma política que está afetando milhares de famílias em silêncio. Esse vídeo não é só um alerta. É um espaço para você falar. Porque enquanto as decisões são tomadas em gabinetes, quem vive a consequência todos os dias são pessoas comuns, tentando fazer o melhor por quem depende delas. E ignorar isso pode mudar tudo, para pior.